e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração, então se podem conter como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem no meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu Meus prezados e muito queridos irmãos, quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor, amém. Alguns irmãos aqui no templo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os irmãos que estão nos assistindo agora via Facebook, que Deus os abençoe, a paz do Senhor seja com todos em nome de Jesus. Queridos, iremos dar início a mais um culto. Convido a todos aqui presentes e você que está na sua casa, no seu lar, que
ao Senhor neste momento. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai celestial, estamos reunidos mais uma vez diante da Tua presença. Deus bendito, para nesta noite aprendermos um pouco mais da Tua santa e gloriosa palavra. Queremos Te louvar pelo privilégio tão grande, Senhor, de podermos nos reunir diante da Tua presença, juntamente com os Teus servos que agora, Senhor, remotamente estão me assistindo. Quero pedir a Tua bênção, Senhor, que as Tuas misericórdias sejam sobre nós nesta noite. Visita cada lar, visita cada família, Senhor, que a Tua bênção seja sobre o Teu povo. Visita os que estão enfermos, concedendo curas, bênçãos e milagres nesta noite. Seja conosco, é o que nós Te pedimos no precioso nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nossos assentos, iremos louvar o nome de Jesus. Convido você que tem uma harpa aí na sua casa, para que todos juntos vemos o nome do Senhor. Nosso irmão cantor, irmão Francisco Viana, louvando ao nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa número 597. Graças dou. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pela bênçãos derramada, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinho que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom de eterna vida. Sempre graças hei de dar. Glória a Deus. Graça sempre hei de dar. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Número 370. Grato a Ti. Ó Senhor, dai-me mais gratidão. Aleluias. Os irmãos podem ajudar também? Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mas
mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste o meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheios de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Graças a Deus. Agradeço por nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja louvado o nome de Jesus, a Ele para sempre toda a nossa gratidão. Meus santos irmãos, quero convidá-los para abrirmos a Bíblia Sagrada. Os irmãos aqui presentes, por gentileza, meus santos irmãos, ponham-se sobre os vossos pés. Abramos a Bíblia Sagrada na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Estaremos lendo os versos 6 ao 9. Aos Gálatas, capítulo de número 1, versos 6 ao 9, que está escrito assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Versículo de número 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas
ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amém, meus irmãos? Apenas até aqui a palavra do Senhor. Nós iremos orar. Quantos irmãos necessitam de oração? Oremos uns pelos outros, oremos pelos enfermos, oremos pelo ministério, oremos pelas autoridades, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso permaneça com as suas mãos estendidas sobre a nossa nação. Glorioso Deus, bondoso e eterno Pai Celestial, queremos neste momento sagrado rogar ao Senhor que derrame sobre o teu povo na terra a tua bênção, Senhor. Visita nesta noite todos aqueles que se encontram enfermos, meu Pai, os que foram infectados pelo Covid-19, ó Deus, e outras enfermidades também. Rogamos ao Senhor que nesta noite venha curá-los. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, a nossa pátria, as autoridades, abençoar o ministério no Ipiranga. Senhor, abençoa a nossa diretoria, pastor presidente, pastor Alcides Fávaro. Toma nas tuas mãos, Senhor, todos os santos do Senhor na terra. Querido Senhor, nós te rogamos a tua bênção nesta noite sobre a vida de todos os nossos amados irmãos que agora estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma rica e abundante. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, tomem os vossos assentos por bondade. Estamos passando dias difíceis e mais do que nunca devemos nos ater à palavra do Senhor, ao Evangelho de Jesus Cristo, Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele entregou-se a si mesmo por amor à nossa vida. Não foi a morte quem tirou a vida de Jesus, mas Jesus entregou-se a si mesmo por amor às nossas vidas. E Ele estabeleceu então que aqui na terra estivéssemos em uma missão gloriosa de aguardar o seu retorno, aguardar a sua vinda, e a igreja aguarda o regresso do noivo a qualquer momento. Jesus está às portas para buscar a sua igreja, e devemos estar, meus santos irmãos, atentos ao Evangelho que vai nos levar para o céu. Existem muitos evangelhos sendo anunciados por aí afora, mas o nosso compromisso, o compromisso da igreja autêntica é com o Evangelho que vai nos levar para o céu. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no texto lido, capítulo 1, verso de número 6, Paulo diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Paulo faz menção do evangelho de Cristo, mas também menciona outro evangelho. Este outro evangelho, nos dias em que nós estamos vivendo, ele recebe muitos títulos. A Bíblia fala-nos do evangelho de Cristo e de outro evangelho.
Mas este outro evangelho, para os Gálatas, ele representava os ensinos dos falsos mestres que pregavam que além de se crer em Jesus Cristo, também deveria se crer e se observar a circuncisão. Deveria também, além de crer em Cristo, também crer nas obras da lei, seguir os padrões da lei. E também ensinavam os mestres daquela época aos Gálatas que além de crer em Cristo, também deveriam se guardar os dias santos judaicos, de sorte que isto constituía um outro evangelho que não era o evangelho original, que não era o evangelho autêntico que Paulo havia ensinado aos irmãos Gálatas, de sorte que eles tentavam conciliar o evangelho de Cristo com outros padrões, meus irmãos, e o evangelho de Cristo não admite nenhum tipo de mistura. O evangelho de Cristo não admite nenhum tipo de remendo. O evangelho de Cristo é puro. O evangelho de Cristo, ele é santo. O evangelho de Cristo, ele não tem mistura. Ele é genuinamente puro, porque este evangelho é o evangelho da salvação. Glória ao nome do Senhor. É bem verdade, meus queridos irmãos, que nós estamos vivendo uma geração em que muito tem se procurado adequar o evangelho ao meio em que se vive. Muitos têm procurado adequar o evangelho ao ambiente em que se prega aquele evangelho, mas o evangelho de Jesus, ele não admite ser modificado por causa do público, ele não admite ser modificado porque as coisas estão se modernizando. Não, o evangelho de Cristo permanece sólido, o evangelho de Cristo permanece intocável, o evangelho de Cristo permanece sem nenhum tipo de mistura, porque este é o evangelho da salvação. Paulo, escrevendo aos Romanos, no seu capítulo 1, versículo de número 16, Paulo disse assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Este é o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. E Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Este evangelho de Cristo é o evangelho que conduz o homem à salvação. Eu gostaria nesta noite, meus santos irmãos, nesta oportunidade, de falar-vos algumas características do verdadeiro evangelho de Cristo, do evangelho que vai nos levar para o céu, do evangelho que, se nós seguirmos este evangelho, nós teremos garantida a nossa entrada nas eternas mansões celestiais, porque nós não servimos a Deus simplesmente para fazer parte de uma igreja, não. Nós não servimos a Deus para fazermos parte de um grupo, não. Não servimos a Deus para fazermos parte de uma comunidade, não, meus queridos. O propósito de servirmos a Deus é muito maior. O propósito
de servirmos a Deus é de que nós iremos morar com Ele no céu. Aleluia! É por isso que nós servimos a Cristo. O Evangelho de Cristo não é um Evangelho apenas para recebermos uma cura. O Evangelho de Cristo não é um Evangelho apenas para recebermos de Deus algumas bênçãos, algumas chaves, como costumamos dizer. Não! O propósito do Evangelho de Cristo é salvação. Aleluia! Salvação para todo aquele que crer no Evangelho. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! E a primeira característica deste Evangelho da salvação que quero fazer menção nesta noite é que ele deve ser alicerçado na palavra de Deus. O Evangelho que vai nos levar para o céu, ele é alicerçado na palavra. Ele não é alicerçado em nenhum estudo do homem. Ele não é alicerçado em nenhuma visão. Já vi alguém afirmar que estabeleceu o seu ministério a partir de uma visão. Já vi alguém dizer que recebeu o espírito da profecia e então cria-se o seu próprio evangelho. Mas o evangelho que vai nos levar para o céu é o evangelho que está alicerçado na palavra de Deus. É o evangelho, meus irmãos, que tem fundamento na Bíblia Sagrada, que está estabelecido, aleluia, nas raízes da eternidade. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela não contém a palavra de Deus, não. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E o Evangelho que vai nos salvar é o Evangelho alicerçado na palavra do Senhor. Glória de Jesus. É por isto que o Evangelho de São Marcos, escrevendo no capítulo de número 16 do Evangelho de Marcos, ele nos fala alguns traços deste autêntico Evangelho alicerçado na palavra de Deus, um Evangelho fundamentado na palavra do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Que Evangelho? Pregai o Evangelho a toda criatura. Mas que Evangelho é este? Este Evangelho, diz o verso 16, que aquele que nele crer e for batizado será salvo. Então este Evangelho é o que nos garante a salvação. Nós estamos salvos não é pelas nossas obras. Nós somos salvos e temos esta convicção, não é pelos nossos méritos próprios, não é porque oramos muito, não é porque lemos muito a Bíblia, não é porque participamos de muitas vigílias, não, mas somos salvos por causa do Evangelho de Cristo Jesus, porque o Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, ele é a salvação. Quem crer e for batizado, quem crer neste Evangelho e for batizado, este será salvo. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor lhe outorgará poderes, diz o verso 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja Deus, porque está vivendo o evangelho da salvação, o evangelho embasado na palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus para sempre. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Em Jeremias capítulo número 1, versos de número 11, 12, então veio a palavra do Senhor, perguntou a Jeremias o que ele via, e ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Glória a Deus. E Jeremias viu bem, porque o Senhor vela, Deus vela. Então, se nós vivemos o evangelho que está embasado na palavra, alicerçado na palavra, Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Meu querido irmão, ande na palavra, viva a palavra, medite na palavra, coma a palavra. Aleluia! Este é o evangelho verdadeiro, o evangelho alicerçado na palavra de Deus. Não aceite nenhum tipo de evangelho que não tenha por fundamento a palavra de Deus. Mas pastor, eu conheço alguém que fundamenta-se em uma visão, e esta visão, ela é uma visão verdadeira, mas ela é contrária à palavra de Deus. Então siga a palavra de Deus, siga o que a palavra de Deus nos revela. Esta é a maior de todas as revelações. Em segundo lugar, o evangelho que vai te levar para o céu, ele tem que ser identificado com o senhorio de Cristo. O evangelho autêntico, ele se identifica com o senhorio de Cristo. Jesus, ele é Senhor. Glória a Deus. Em Lucas capítulo de número 6, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo de número 6, no verso de número 46, nós encontraremos a palavra de Deus dizendo-nos: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus está proferindo a sua palavra, e ele então diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Se não está de acordo com o senhorio de Cristo, e não basta apenas dizer Senhor, Senhor, dizer Senhor, Senhor, e não fazer a vontade de Deus é em vão. Dizermos Senhor, Senhor, e não cumprirmos aquilo que Ele nos manda fazer é em vão. Muitas vezes nós observamos evangelhos que dizem Senhor, Senhor, evangelhos que clamam Senhor, 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 cura, Senhor, Senhor, abre portas, Senhor, Senhor, dai-nos o milagre, mas não atende o que Ele manda. Aleluia, não obedece aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ordena. Glória ao nome do Senhor. É muito fácil nós servirmos a Jesus o Salvador. Jesus o Salvador todo mundo quer, Jesus o Salvador todo mundo quer abraçar, mas Jesus o Senhor, aquele que nos leva a obedecer aquilo que Ele nos manda, nem
todos querem abraçar, mas o evangelho autêntico, o evangelho verdadeiro, o evangelho que vai nos levar ao céu, é o evangelho, aleluia, em que nós também aceitamos a vontade dele, em que nós aceitamos o padrão que ele nos ensinou, e o padrão que ele nos ensinou é o padrão que está escrito nas Escrituras Sagradas. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, se nós queremos servi-lo como Salvador, devemos também atentar às suas recomendações como Senhor. Não basta chamá-lo de Senhor, nós temos que fazer a vontade dele como Senhor. E se ele é Senhor, a nossa vida, irmão, está debaixo do seu senhorio, a nossa vontade, aleluia, está submetida à vontade do Senhor, aleluia. Não temos mais vontade própria, agora a nossa vontade está submetida à vontade do Senhor. Sempre que formos fazer alguma coisa, nós devemos dizer: Senhor, se for da tua vontade. Se formos realizar qualquer obra, nós devemos dizer: Senhor, se for da tua vontade. Se tivermos um plano na nossa vida, devemos dizer: Senhor, se for da tua vontade, irmão, porque ele é o Senhor, ele é quem ordena na nossa vida. Aleluia, glória ao nome de Jesus para sempre. Muitas vezes nós queremos assumir o lugar de Senhor da nossa própria vida, queremos conduzir os nossos próprios caminhos, pelos caminhos que nos satisfazem, pelos caminhos que nos aprazem, pelos caminhos que nos levam ao nosso bel prazer, ao nosso contentamento pessoal, e esquecemos muitas vezes de nos recorrer ao Senhor como Senhor da nossa vida, como aquele que nos dá ordem, e nós como servos devemos acatar a ordem do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Então, o evangelho autêntico, o evangelho que vai nos levar para o céu, é o evangelho que reconhece o senhorio de Cristo na nossa vida. E se reconhecemos o senhorio de Cristo, nós sabemos que é Ele quem ordena, é Ele quem manda. Já vi algumas pessoas ensinarem que você pode encostar Jesus na parede, que você pode determinar alguma coisa para que Ele faça, que você pode exigir alguma coisa. Meus irmãos, se nós reconhecemos Ele como Senhor, automaticamente nós estamos nos colocando na posição de servos, e como servos Ele tem total domínio sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Em terceiro lugar, o evangelho que vai nos levar ao céu é o evangelho que é legitimado pelo poder do Espírito Santo. Este evangelho, o qual o Espírito Santo, ele faz-se presente na nossa vida. O Espírito Santo, ele é considerado como sendo Deus. Este evangelho, ele é o evangelho autêntico, mas o evangelho em que o poder do Espírito Santo não está presente,
em que não se considera o Espírito Santo como sendo uma augusta pessoa da Santíssima Trindade, este não é um evangelho autêntico, mas o verdadeiro evangelho de Cristo, ele reconhece o poder do Espírito Santo, e nós só estamos caminhando porque o poder do Espírito é sobre nós, o poder do Espírito é sobre a igreja, o poder do Espírito é sobre o seu povo na terra. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós encontraremos aqui uma das mais belas manifestações do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele existe desde a eternidade. O Espírito Santo, ele é Deus. Falamos da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é eterno. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui há uma manifestação clara e evidente desta pessoa bendita do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia! Meus irmãos, igreja de Cristo Jesus, nós temos a gloriosa presença do Espírito Santo conosco. A igreja do Senhor, ela caminha na força do Espírito Santo. Aleluia! Mas recebereis a virtude. A virtude é o poder do Espírito Santo agindo na vida do crente. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus agindo na nossa vida, agindo em nós, nos impulsionando. O termo original para virtude é dunamis. Dunamis tem o sentido de energia constante, de estar em movimento. Nós recebemos o dunamis de Deus, nós recebemos a virtude de Deus em nossa vida. E a palavra dunamis, ela é a raiz das palavras dinâmico, dinamite e dínamo. O dunamis é a raiz das palavras dinâmico, dinamite e dínamo. Dínamo é uma fonte de energia. Quando se coloca um dínamo em movimento, ele gera energia, e esta energia, ela acende a luz e traz o brilho. Assim é na nossa vida. O Espírito Santo traz para nós energia, acende em nós a luz para brilhar nas trevas deste mundo. Aleluia! Receba o Espírito Santo, meu irmão de Deus, na sua vida. Glória ao nome do Senhor para sempre. Oh, aleluia! Dinâmico diz respeito à força. O Espírito de Deus nos faz cristãos dinâmicos. É por isso que mesmo em meio à adversidade, o cristão não está acomodado, não. Mesmo em meio às mais duras pelejas,
mesmo em meio às intensas aflições e aos ataques do inimigo, o Espírito Santo está movendo o crente e está dizendo para ele: meu filho, é hora de ter força, é hora de se movimentar na oração, movimentar no jejum, movimentar na meditação da palavra, porque o Espírito Santo é dinâmico. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia. E também o termo dunamis refere-se ou dá origem à palavra dinamite. E a dinamite é um artefato explosivo. Meus queridos, podemos fazer aqui uma analogia de que o Espírito Santo de Deus na vida do crente dá a este crente poder para guerrear contra o inferno, para explodir as obras das trevas, para explodir, irmão, não a nossa própria energia, não, mas o poder do Espírito Santo, o dunamis de Deus, vai te ajudar a vencer este império do inferno que está se levantando contra a tua vida, e o nome do Deus de Israel será glorificado. Glória ao nome de Jesus para sempre. Quantos são aqueles, meus irmãos, que já perderam a virtude do Espírito Santo de Deus na sua vida, e hoje, lamentavelmente, são crentes que não têm mais o prazer de servir a Deus, não tem mais forças para buscar a Deus, não tem mais energia, já perdeu o brilho. Alguém olha para ele, não sabe se ele é crente, se ele não é crente, mas o crente que tem o brilho do Espírito Santo, ele é diferente. Alguém olha para ela e diz: esta é uma santa mulher de Deus. Alguém olha para ele e diz: este é um santo homem de Deus, porque nele resplandece o brilho do Espírito Santo de Deus. Aleluia! No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 20, verso 22, a palavra de Deus diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus Cristo aparece após ressuscitar, aparece aos seus discípulos, aos 11, e eles estavam atônitos. Jesus aparece a eles e diz: Pai seja convosco. Glória a Deus. E então eles estavam esperando receber algo do Senhor, e Jesus então sopra sobre eles. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E eles foram cheios, irmãos. Alguns teólogos afirmam ser ali a origem da igreja, e não em Atos capítulo 2. Talvez possamos afirmar que em Atos capítulo 2, com a efusão e o derramamento do Espírito, talvez houve ali a inauguração da igreja, mas em João capítulo 20, verso 22, eles já foram cheios, os 11 já foram impactados pelo poder do Espírito Santo e passaram a pregar o Evangelho com ousadia, com graça, com o poder de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! A igreja
de Cristo Jesus. O evangelho genuíno é o evangelho que tem o poder do Espírito Santo. Não podemos nos conformar com uma vida ausente do Espírito Santo. Não, meu irmão, não, minha irmã, se você não tem sentido o poder do Espírito Santo na sua vida, se você não tem sentido esta virtude do alto sobre a tua vida, então é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de invocar a Deus. Senhor, torna a dar-me a virtude do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, porque aquele que tem o poder de Deus, aquele que tem a virtude do alto sobre a sua vida, ele é um crente destemido, um crente disposto a obedecer a palavra. Glória ao nome de Jesus para sempre. Em quarto lugar e último, caminhando para o término, o evangelho que vai nos levar para o céu tem que ter compromisso com a santificação. Evangelho sem santificação não é um evangelho que salva. Evangelho sem transformação de vida não é um evangelho que vai nos levar para o céu. Não, o evangelho de Cristo é o evangelho da santificação. Aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 14, nós encontramos um texto bastante conhecido da igreja, dos leitores da Bíblia Sagrada, que diz assim: segui a paz com todos, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Pode até ser um crente piedoso, ele pode exercer muitas caridades, ele pode ser um crente generoso, ajudar os pobres, abençoar a igreja, ser dizimista fiel, ele pode ser uma pessoa zelosa, ele pode ser uma pessoa que se compadece daquele que está em aflição, mas se ele não santificar a sua vida, não verá ao Senhor, porque esta é uma condição. Veja que a palavra de Deus diz: sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Santificar-se é uma ordenança de Deus para a nossa vida. Santificar-se é um mandamento do Senhor. Glória a Deus. Nós observamos, meus queridos irmãos, que a santificação é um requisito daquele que quer ir morar no céu com Deus. Então, a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus Cristo, nós passamos pelo processo da regeneração, o novo nascimento, e aí começa o processo da santificação. A santificação começa no momento em que nós conhecemos a Cristo, na nossa regeneração. Então esse processo, ele vai aumentando durante toda a vida. Aleluia. Quanto mais dias vão se passando, maior deve ser a nossa santificação. Quanto mais dias vão se passando, devemos crescer no processo da santificação. Glória ao nome do Senhor. Santificação é ser separado do pecado.
separado do pecado, e não apenas nos separar do pecado, não, mas nos consagrar a Deus. Há uma diferença aqui, há uma diferença entre apenas separar-se do pecado, ou seja, você abster-se do pecado, como também você deve buscar ao Senhor, consagrar a vida a Deus, ou seja, a santificação. Nós nos afastamos do pecado e também nós buscamos a Deus num processo que vai nos consagrar cada vez mais para o Senhor. Então afastamo-nos do pecado, abstemo-nos do pecado e consagramos a nossa vida em jejuns, consagramos a nossa vida ao ofertar Senhor os nossos sacrifícios devocionais, santificamos ao Senhor quando nós descemos a buscar ao Senhor pela madrugada, santificamos ao Senhor quando nós decidimos fazer ao Senhor um voto, um jejum, tudo aquilo que nos aproxima de Deus, tudo aquilo que nos leva a uma comunhão mais íntima com Deus, aleluia. O alvo da santificação não é a perfeição, não. Nós não iremos chegar a um estágio de perfeição, não iremos chegar ao patamar da perfeição. Perfeito é somente Cristo, perfeito é somente o Senhor, perfeito é somente o Espírito Santo. Mas o alvo da santificação é a progressão, mais santos amanhã do que somos santos hoje, mais santos hoje do que fomos ontem, e assim nós vamos progredindo em santificação. Meu irmão, progrida na santificação, aleluia, glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo, quando nós nos santificamos, o Espírito Santo impede que nós vivamos uma vida de pecado. Se nós estamos com o Espírito Santo, deixando Ele governar a nossa vida, irmão, o Espírito Santo não nos deixa cairmos nas tentações do inimigo. É por isso que na oração que Jesus nos ensinou, Ele disse: não nos deixes cair em tentação. Algumas traduções diz: não nos induzas. Eu prefiro o termo: não nos deixes cair em tentação, porque o Espírito Santo em nós, quando o inimigo vem nos tentar, quando o inimigo vem colocar a sua bandeja diante dos nossos olhos, então o Espírito Santo que está dentro de nós vai dizer: não, meu filho, não, minha serva, isto não convém, porque eu sou santo, eu habito dentro de você, eu habito no teu templo, glória ao nome de Deus, oh, aleluia. Quando perdemos o Espírito Santo, perdemos a sensibilidade, e então nada mais é pecado. Mal algum que nós coloquemos diante dos nossos olhos é pecado. Palavra torpe alguma que nós venhamos pronunciar com os nossos lábios é pecado. Mentira alguma que nós venhamos proferir é pecado, porque já perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo na vida do crente, Ele não permite que o crente viva uma vida pecaminosa. Não que nós não estejamos sujeitos a um pecado involuntário, mas eu me refiro àquele que vive rotineiramente no pecado, aquele que vive de maneira contumaz no seu pecado, aquele que peca conscientemente, ele sabe que está pecando e continua pecando. O Espírito Santo não deixa o crente que está em comunhão com Ele viver assim. E se nós, por um deslize, por uma falha, por uma fraqueza, viermos a pecar, logo nós nos socorremos a Ele, pedimos o perdão e Ele de novo nos fortalece.
e nos diz: meu filho, eu vou te dar força novamente para caminhar, e você não vai viver embaraçado neste pecado, você não vai viver embaraçado nesta situação que está te fazendo pecar. Devemos ter o cuidado de santificar todo o nosso viver. E aqui eu finalizo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, para nós finalizarmos. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O processo da santificação, Deus tem um papel, nós temos um papel. Qual é o nosso papel como cristãos? O esforço. Deus não vai se esforçar por nós, Deus não vai pegar aquele que não quer se santificar e dizer: eu vou te forçar a se santificar. Não, nós temos a nossa parte. Qual é a nossa parte? O esforço. E quando nos esforçamos, então o Deus de paz, diz aqui São Paulo aos Tessalonicenses, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que diz por aí: Jesus só quer o coração. Não é verdade. Nós devemos santificar plenamente corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. A alma, ela possui faculdades. Nós devemos santificar as faculdades da nossa alma, pelo menos 3 faculdades da alma. A primeira faculdade da alma é o intelecto, a inteligência, é onde habita o conhecimento do homem, está na sua alma, e nós devemos santificar a nossa alma. E se santificamos a nossa alma, estamos dizendo que os nossos pensamentos, porque os pensamentos, eles são inerentes à alma. Os pensamentos, eles pertencem a uma das faculdades da alma. A segunda faculdade da alma são as emoções, e nós devemos santificar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos apetites. Eles devem também ser santificados, porque nos diz a palavra: o mesmo Deus santifique espírito e alma. Glória a Deus. E a terceira faculdade da alma é a vontade. A nossa vontade, o nosso desejo tem que se dar em santificação. O desejo que não agrada a Deus, ele se torna uma concupiscência, um desejo pecaminoso, uma vontade que não agrada a Deus. Então aprendamos isso: ao santificarmos-nos, temos que nos santificar por completo, corpo, alma e espírito. O corpo é o físico, é o nosso aspecto físico. Devemos santificar o nosso corpo físico, como nós nos apresentamos, como nós procedemos diante dos homens, como nós nos trajamos como servos de Deus, de maneira digna, de maneira honrosa, de maneira decorosa. Aleluia, porque a santificação deve ser completa, deve ser
plena, aleluia. Vamos, meus santos irmãos, viver o Evangelho que vai nos ajudar a entrar no céu, que vai nos permitir entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu finalizo aqui perguntando: você vive o Evangelho que você prega? Você vive este Evangelho que vai levar para o céu? Às vezes é muito fácil pregar o Evangelho, é muito fácil dizer para as pessoas que se elas não abandonarem os seus pecados, elas não entrarão no céu. É muito fácil dizer para as pessoas abandonarem os seus vícios, mas será que estamos vivendo este Evangelho que nós pregamos? Meus queridos irmãos, é necessário vivermos o Evangelho que nos leva a nos identificar com o senhorio de Cristo, um Evangelho que está listado na palavra de Deus, um Evangelho que é legitimado pelo poder do Espírito Santo, e o Evangelho que tem compromisso com a santificação. Não se engane, às vezes pessoas imaginam que pelo fato de que alguma coisa de boa está acontecendo na vida dela, de que alguma situação está acontecendo de bom, que Deus está aprovando, que Deus está de acordo com o ato dela. Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa errada, mas tem alguma coisa positiva acontecendo, então ele entende que aquilo de positivo é o indicativo de que Deus está aprovando o seu ato, e não é. Não confunda as coisas. A pureza manchada não é pureza. Vamos viver o Evangelho autêntico, porque é este Evangelho que vai nos levar para o céu. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegaram aqui alguns pedidos de oração. A nossa irmã Adriana Batista pede oração pela família e por todo o mundo. Oremos pela família da nossa irmã e oremos pelo mundo. Nosso irmão Flávio Evangelista pede oração pela sua prima Neuza Tristão, que continua internada. Vamos permanecer orando a Deus em favor da Neuza. Oremos também pela nossa irmã Maria José, que pede oração por ela e pela sua família. Meus irmãos, que Deus nos ajude a vivermos o Evangelho que nos dê a segurança, a plena convicção de que nós, quando raiar o Senhor nas nuvens dos ares, estaremos eternamente com Ele. Irmão, não vale a pena servirmos qualquer evangelho que seja, se não for para entrarmos no céu. Não adianta se é um evangelho, mas lá é muito legal, lá aceita do jeito que eu sou, lá ninguém me discrimina, lá não tem nenhum tipo de discriminação, eu posso ser do jeito que eu sou. O Evangelho não discrimina ninguém, o Evangelho ama, o Evangelho perdoa, o Evangelho ele abraça, mas o Evangelho também condena o pecado, condena o roubo, condena o adultério, condena o crime, condena as bebedices, condena as jogatinas, condena tudo aquilo que não agrada ao Senhor, é condenável por este Evangelho. Então, não acho que você estando aí, da forma como você está, se a trombeta de Deus soar, meu irmão, como você vai se encontrar? Como você vai lidar com essa situação? Está preparado? Estás preparada para ter um encontro com Jesus? Se Ele raiar nas nuvens dos céus, ainda hoje, nesta noite, Jesus virá de dia ou de noite? Fizeram essa pergunta. Jesus virá de dia e de noite, claro, porque aqui no Brasil agora é noite, em alguns países pelo mundo afora agora é dia.
então não importa o horário que Jesus virá, o importante é estar preparado e calçado os pés no Evangelho da salvação. Deus nos abençoe, fiquemos de pés. Irmãos presentes, que Deus vos abençoe. Muito obrigado, irmãos, que aqui se acham presentes no templo, aqueles que nos assistem e estiveram conosco até agora. Meu irmão, que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração, medita esta palavra, vai deitar, pensa nesta palavra, acorde amanhã, lembrando-se deste Evangelho, destas 4 características do Evangelho que vai te levar para o céu, e até faça uma reflexão, se o Evangelho que você está vivendo não é um Evangelho que tem essas 4 características, e não são apenas estas 4, mas pelo menos estas 4 características que fizemos menção aqui nesta noite, identifica-se com o senhorio de Cristo, está alicerçado na palavra, que está de acordo com a santificação, que está legitimado pelo poder do Espírito Santo. Se o Evangelho que o irmão está seguindo não está se enquadrando, então reflita e volte-se imediatamente para a palavra de Deus. Querido Deus e eterno Pai celestial, damos-te graças pela tua infinita bondade, por tua misericórdia, pelo Evangelho que está, Senhor, refletido na tua palavra, autenticado pela tua palavra, referido na tua palavra, este Evangelho que vai nos conduzir ao céu. Nos ajude, Senhor, nos dê força, nos dê graça, Pai. Se alguma coisa em nossa vida não estiver em conformidade com o teu santo Evangelho, que o Senhor nos ajude, nos liberte, para que possamos estar aguardando a tua volta gloriosa. Pai de amor, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida da Adriana, sobre a sua família, meu Deus eterno, também sobre a vida da Neuza, Senhor, que está internada. Põe as tuas mãos de poder, ó Pai. Senhor, também visita, meu Pai, a nossa irmã Maria José, Senhor, e também a sua família, meu Deus, todos aqueles que agora necessitam da tua bênção, da cura e do milagre. Seja com eles, seja conosco. Nos despede, Senhor, em paz. Dai-nos uma noite abençoada por Ti, um sono reparador, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, não só agora, mas para todo o sempre. Todos digam, se Deus é por nós, que Deus te abençoe em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém. Diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor.